E aí, véi? Tudo certo? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu sempre fui da linha de pessoa que política não vai dar certo, o Brasil não tem futuro, não tem como dar jeito, é tudo corrupto. Então eu evitava o máximo discutir sobre, procurar sobre e cagava com o meu voto. Obviamente, se você não pesquisa, você acaba fazendo isso. Só que de uns tempos pra cá, bem recentemente, eu resolvi que eu tô cansado da minha vida ser uma bosta, porque o governo é uma bosta. E parte disso é culpa minha. Então eu tô tentando me conscientizar um pouco melhor sobre isso e enfim. Hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente incômodo que muita gente concorda e passa o pano pra isso, tá? Afinal, qual que é a importância de um debate saudável na sociedade que a gente tem hoje? Você com certeza já viu essa situação. Duas pessoas conversando sobre um determinado tema. Uma fica puta com a outra e vice-versa, elas começam a se xingar e brigar e até se bloqueiam nas redes sociais. Ou algo do tipo, se tu é petista, nem fala comigo. Ou se vota no Bolsonaro, nem é gente. Ou enfim, diversos tipos de casos e acusações. Só um adendo, eu vou me referir ao Bolsonaro como você sabe quem, só para que as pessoas não fiquem pensando que eu voto nele, porque isso pode acontecer e não. Se você critica alguém porque essa pessoa vota no você sabe quem, sendo que ele tem um discurso de ódio e enfim, mas na primeira oportunidade que você tem, você julga, você fala mal desse cara, você xinga ele ou você bloqueia ele nas redes sociais, adivinha, amigo, você não tá sendo muito diferente dele, não. Esse tipo de atitude não funciona por dois motivos muito simples, tá? O primeiro, você não pode mudar uma pessoa. Eu não sei no que você acredita, nem se você tem uma religião, mas uma coisa qualquer um e todo mundo consegue concordar, que é o livre-arbítrio. Você é livre para pensar, falar ou fazer qualquer coisa que sim, vão ter consequências, mas que não te impedem de fazer o ato. Elas só te punem depois que você já fez. Isso se for algo de caráter, ruim ou negativo. Logo, não tem como mudar a cabeça de alguém. Eu não posso simplesmente pegar um pensamento que ela tem, tirar de lá e colocar o que eu acredito ser melhor. Independentemente do que você acredita, isso é uma escolha e uma opção dela. A gente tem que partir do princípio de que a minha liberdade termina onde a do outro começa. Mas, Nil, o que eu posso fazer para que esse cara entenda que ele tem um pensamento burro? Isso leva a gente diretamente pro segundo ponto. Entenda quem te escuta. Se você não consegue mudar alguém porque isso implica diretamente no livre-arbítrio dela, só te resta uma opção: influenciar. E você faz isso através dos teus atos, pensamentos, formas de falar e principalmente a empatia. Mas como essa empatia, cara? Calma que eu te explico. Vamos supor que está acontecendo agora um debate bem polêmico que é sobre a legalização do aborto. De um lado, a gente tem uma pessoa que é contra e do outro a favor. O que geralmente ocorre é elas começarem a defender seus pontos com unhas e dentes e em momento algum, nenhum dos dois lados cede. Para resolver esse problema, você precisa de uma mudança de perspectiva pessoal. Entenda uma coisa, as pessoas têm pensamentos e lógicas totalmente diferentes uma das outras e isso varia de acordo com as suas vivências e experiências de vida, ou seja, dependendo do ponto de vista que você vê, a mesma coisa pode ter 1001 significados completamente diferentes. Então, uma das coisas mais necessárias em um debate é saber se pôr no lugar da outra pessoa para saber exatamente o que você pode argumentar para esse cara. Nesse caso, por exemplo, do aborto, de um lado a gente tem uma garota de 23 anos que foi abusada. Ela vai carregar para sempre as marcas do que aconteceu com ela. E essa lei é algo que tem um impacto, um peso muito mais significativo e forte para ela do que para a maioria das pessoas. Do outro lado, você tem uma mãe de 34 anos com 2 filhos e um recém-nascido que acha um absurdo uma situação de aborto porque você tira a vida de uma criança, ou melhor, impede que uma criança inocente tenha o direito da vida. Ambos os lados têm seus porquês para pensar ou defender os seus ideais. Só que o que vai fazer com que você consiga fazer com que ela te entenda melhor é você entender ela
É você reconhecer que ela tem razões e motivos para pensar como pensa, mas não necessariamente esse é o melhor lado da moeda, ou o melhor lado da situação. Veja bem, você não tá falando que a pessoa não tem razões, mas não necessariamente as razões delas são suficientes para comprovar que isso é algo bom, ou que o que vocês estão discutindo é algo legal, ou que é algo ruim. Depende muito da situação. Outro caso muito polêmico pra gente exemplificar: pena de morte. De um lado você tem um pai que perdeu seu filho para um assassino, e do outro você tem uma garota de periferia que viu diversos dos seus amigos crescerem no mundo do crime e serem tragados pela marginalidade devido ao ambiente em que eles viviam. Ambos discordam opiniões, mas cada um deles tem o seu porquê. Existe uma frase de um escritor chamado Alvin Toffler que ela diz exatamente assim: o analfabeto do século XXI não vai ser o cara que não sabe ler nem escrever, mas sim a pessoa que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Explicando isso de maneira mais clara nesse contexto que a gente está falando, se você não consegue aplicar a empatia para ver o mundo do lado de lá, para ver as coisas da perspectiva da outra pessoa, você nunca vai conseguir convencer ou influenciar ninguém a nada, ou até mesmo impor o seu ponto, impor não, mas demonstrar de uma maneira mais clara o seu ponto de vista. Um exemplo fácil pra gente exemplificar aqui: se você pegar pra me ensinar a biologia de um método convencional, eu não vou entender absolutamente nada, porque eu não me identifico com essa matéria, não é algo que eu tenho facilidade. Logo, se você me ensinar de uma maneira comum e normal, eu não vou entender. Talvez para você seja extremamente mais fácil, porque você é um profissional nisso, porque você se formou nisso, porque você é muito bom, porque você gosta de estudar biologia, mas para mim não é. Agora, se você fizer uma música para me ensinar exatamente o tema que eu preciso aprender, eu aprendo em 10 minutos. Isso porque a minha vivência, a minha vida me proporcionou uma afinidade maior com coisas relacionadas à música. Logo, se você relaciona qualquer assunto à música, entra mais fácil na minha cabeça. Na maioria das pessoas é assim, na verdade. Mas é claro, você só vai saber disso se você se importar em ver o mundo, ou ver a situação, pelo menos, da minha perspectiva. Caso contrário, você vai ser só mais uma pessoa que acha que o problema tá em mim. Mas talvez, e só talvez, a sua forma de explicar não seja a mais conveniente. Lembrando que a maioria dos casos, a outra pessoa só tem uma opinião muito burra, mas de verdade, isso te dá real o direito de xingar o cara ou de apontar o dedo no cara e falar: você é um merda? Você chama um aluno que não consegue aprender de idiota, ou você tenta outro método de ensino? Claro que existem pessoas que simplesmente vão tapar os ouvidos e não vão ouvir absolutamente nada do que você tá falando, ou não vão querer aceitar o que você tá dizendo. E de verdade, tudo bem, cara, esse não é o seu papel, é um direito dele fazer isso, mas pelo menos eu quero acreditar que a minha parte eu tô fazendo. Se a mensagem vai ser aceita por ele ou não, é uma opção, uma escolha dele, é livre-arbítrio. A gente tá há dias, talvez quando você veja isso, há horas da eleição. Converse com outras pessoas, procure os melhores candidatos, vejam as melhores propostas, falem sobre as coisas, é importante debater e argumentar. Se a pessoa discordar da sua opinião, tudo bem, tente conversar com ela e entender o porquê disso, mas lembre-se de uma coisa: nem todo mundo vai pensar como você, e se você não compreender e aceitar isso, me desculpa, mas você não está pronto para essa conversa.